Mais um dia de EOFC Corinthians e tudo que você não pode perder sobre o nosso timão. Olha os destaques de hoje. E passando rapidinho aí as notícias que a gente vai falar hoje. Yuri Alberto voltou a treinar com bola e está cada vez mais perto de voltar a jogar pelo nosso timão. A outra coisa é que o Memphis Depay se desculpou, mas também tomou um acelero na frente dos companheiros de equipe, viu? A terceira notícia de hoje é que tem mais de 3 milhões de reais na reta do timão aí para faturar, com uma venda de uma das promessas no ataque que foi vendida para a Bélgica. Outra coisa, Andrés Sanches foi ou pode ser expulso do Corinthians. Falo mais sobre tudo isso agora aqui no EOFC Corinthians. E bora então com a primeira notícia do dia, que é sobre Yuri Alberto. O Corinthians teve treino aberto com os retornos importantes de Yuri Alberto, que está fazendo a transição agora, né? O Corinthians realizou um treino aberto lá no CT Dr. Joaquim Grava, na manhã dessa sexta-feira, 11 de julho, e o grande destaque foi o retorno do Yuri, que participou normalmente da atividade com bola. Isso indica que ele está nas fases finais de recuperação de uma fratura na vértebra, sofrida em 24 de maio. É uma recuperação relâmpago. Além de Yuri Alberto, os jovens Gui Negão e Luiz Gustavo Bahia, das categorias de base, também voltaram a treinar com o grupo principal depois de se recuperarem de lesões. Isso mostra o interesse do técnico Dorival Júnior em talentos internos, para evitar de gastar dinheiro, né? O meio-campista Rodrigo Garro, que jogou a última partida completa recentemente, e Memphis Depay, que tinha se ausentado dos treinos por ter tomado o calote do timão, também estiveram presentes. O lateral esquerdo Diego Palacios participou da atividade utilizando proteção no joelho. O executivo de futebol Fabinho Soldado observou o treino enquanto a equipe se prepara para o próximo confronto contra o Red Bull Bragantino, que acontece nesse domingo, 13 de julho, na Neoquímica Arena. O restante da sessão de treinamento foi fechado para o público, mas tudo isso visando ajustes táticos da equipe para não entregar o ouro ali, né? Então agora é hora da contagem regressiva. Faltam 2 dias para a reestreia do Timão no Brasileirão. E Yuri Alberto cada vez mais perto. Agora, vamos para a segunda notícia. Se você está assistindo um corte, saiba que a gente tem. E você pode me assistir aqui no programa completo. Então, se está assistindo um corte, vai para o programa completo. Aí você já vê tudo de uma vez. Segunda notícia de hoje é sobre Memphis Depay. O retorno do Memphis Depay para o CT Joaquim Grava nessa sexta-feira foi marcado por momentos importantes. O atacante teve um desabafo sobre a sua situação lá no Timão e participou de reuniões com a diretoria e líderes do elenco, ou seja, outros jogadores que têm bastante voz ali no elenco. O Memphis tinha se ausentado do treino anterior, que gerou especulações sobre o seu futuro no clube. No seu retorno, ele conversou abertamente com a cúpula corintiana e também com jogadores experientes do time. A conversa foi um momento para o atacante expressar seus sentimentos e entender melhor os próximos passos. Depois dele desabafar, os líderes do elenco e a diretoria explicaram para o Memphis a situação atual do Corinthians, tanto em campo quanto fora de campo. O objetivo foi alinhar as expectativas e mostrar o caminho que o clube pretende seguir. A transparência nessas conversas é fundamental para resolver qualquer impasse e garantir o comprometimento do jogador. A expectativa é que, com esse diálogo, a situação de Memphis Depay seja resolvida e ele possa focar totalmente em seu desempenho dentro de campo. O Corinthians espera contar com o atacante para a sequência da temporada, que promete ser bem desafiadora para a gente. E aqui um contexto básico e um comentário meu sobre essa notícia é que o Memphis Depay é um gringo que não fala fluentemente português e muito menos está acostumado com um clube tão endividado como é, infelizmente, o nosso Timão. E ele pediu clareza e ser contextualizado melhor de tudo que vem acontecendo no Corinthians. E essa reunião serviu muito disso. Mas não livrou ele de, na frente dos jogadores ali, desses jogadores mais experientes, também ter tomado um esculacho de leve por ter faltado no treino. Porque nada justifica ele faltar no treino. Concordo com isso? Nem tanto.
Se deixam de me pagar, eu também não compareceria no treino para mostrar qual que eu posso fazer, e daí talvez o clube tomasse uma atitude, que foi o que aconteceu. Ainda não pagou, mas pelo menos ele conseguiu atrair atenção para ele explicar muito bem o que está acontecendo na cabeça dele. Agora vamos então com a notícia 3, que são mais de 3 milhões de reais que podem cair nos cofres do Timão. Se liga só nessa terceira notícia. E se você está assistindo o corte, já sabe. E se você está assistindo o vídeo vertical, também já sabe. Temos um programa completo aqui que você pode me assistir sem nenhuma pausa, sem precisar ficar pulando de um vídeo para o outro. E daí você assiste o programa completo aqui no EOFC Corinthians. Então, clica aí no canal e acessa. E agora uma notícia boa sobre 3 milhões de reais que podem pingar nos cofres do Timão. Um ano e meio depois de ser vendido pelo Corinthians, Felipe Augusto, que é um dos filhos do Terrão, pode estar de saída do clube atual dele, que é o Cercle Bruges, da Bélgica. A imprensa local noticia que o atacante deve ir para o futebol turco, com valores girando em torno de 6 milhões de euros. Se a venda for concretizada, o Corinthians tem uma parte milionária para receber. O jornalista belga Sacha Tavolieri noticiou que o Trabzonspor, eita nós, Trabzonspor da Turquia já tem um acordo selado. Segundo Tavolieri, o jogador viaja nessa sexta-feira já para exames médicos e assinar contrato com um clube novo da Turquia. O jornal Futbol Premier, chique, bem, estou aprendendo idiomas, publicou que Felipe Augusto ficou fora do último treino do Cercle Bruges e justamente para dar um desfecho positivo nas negociações, já tendo se despedido de toda a equipe. O Corinthians pode lucrar com essa transferência, daí vem, né, o nome dessa notícia. O clube vendeu Felipe Augusto por 3 milhões de euros em dezembro de 2023, mas manteve o direito de 20% da mais-valia, que é o quê? Se o jogador com o tempo se valorizasse, mesmo já no outro clube, se ele fosse valorizado, aí o Timão tem 20% de uma futura venda, que foi o que aconteceu. Caso o Trabzonspor pague os 6 milhões de euros, que vai pagar, ele já até viajou para assinar com o clube novo, o Corinthians tem direito a 600 mil euros, aproximadamente R$ 1 milhão. Iria dar Corinthians e daí o Corinthians tem mais 2,5% por causa disso, porque foi uma cria da base. Aos 21 anos, Felipe Augusto marcou 9 gols, deu 6 assistências em 66 partidas pelo Cercle Bruges, segundo o jornal Futbol Premier. Então, tá aí, 3 milhões de reais, quase 4 milhões, né? 3,8 milhões de reais que podem pingar nos cofres do nosso timão. E a quarta notícia de hoje é sobre um BOzinho, mas coisa muito básica, fiel, coisa muito básica. O CORE vai analisar documentos e possível expulsão de André Sanches do Corinthians. O Conselho de Orientação, né, que daí a sigla é CORE, do Corinthians, vai se reunir na próxima segunda-feira, 14 de julho, para analisar documentos e considerar a possível expulsão do ex-presidente André Sanches do quadro de associados do clube. O encontro aborda as repercussões do suposto uso indevido do cartão do Corinthians para ele pagar as contas dele. Coisa básica, muito tranquilo, né? O portal Meu Timão, inclusive, créditos todos para eles aqui, noticiou que o CORE vai analisar informações vazadas e solicitar cópias dos extratos de cartão corporativo referentes ao último mandato de André Sanches, que aconteceu entre 2018 e 2020. O objetivo é determinar se devem iniciar um processo de expulsão. Iniciar um processo de expulsão. Já explico mais disso para vocês. Embora o CORE possa recomendar a expulsão, a decisão final cabe a 300 membros do Conselho Deliberativo numa votação. A controvérsia surgiu a partir de uma fatura de cartão corporativo de dezembro de 2020, ou seja,
no último mês do último ano de mandato dele, no valor de R$ 50 mil, que supostamente incluía despesas pessoais. Então, antes dele entregar o cargo, ele resolveu pagar R$ 50 mil aí de despesas pessoais usando o dinheiro do Timão. Entre os gastos estariam estadias em hotéis, serviços de salão de cabeleireiro, pois é, e renovações de tecnologia da Apple, que é comprar um iPhone novo, um MacBook novo. Olha só, que coisa ridícula, né? André Sanches ele admitiu ter utilizado o cartão para cerca de 9 mil desses 50 mil, atribuindo o erro a um momento em que estava bebendo um pouco mais. Estava bebendo em algum barzinho, não sei o quê, acabou gastando no cartão errado. Opa, desculpa, foi mal. Provavelmente foi isso que ele fez. Diz ele, né? Se a gente acredita ou não, aí é outra coisa. Ele também culpou o departamento financeiro por não ter cobrado o valor na época, imediatamente. E aí ele tá certo. Tipo, vocês estão me cobrando agora, mas por que não me cobraram antes? Aí realmente faz todo sentido. Por que ninguém cobrou ele no momento que viu isso? O ex-presidente afirmou que vai reembolsar o montante com correção monetária e juros. Justo. Parece uma treta que pode ser resolvida muito tranquilamente, principalmente por causa disso que ele falou. Por que o departamento financeiro não cobrou ele de todo esse valor na época e ficou simplesmente quieto? Aí tem coisa, hein? E esse foi o giro de notícias do EOFC Corinthians nessa sexta-feira. Faltam 2 dias para a gente ver a reestreia do Timão na Neoquímica Arena. Vou estar lá com vocês. E é isso. Gostou? Gostou do giro de notícias? Então a gente se vê talvez amanhã, hein? Se tiver notícias, óbvio. Aí eu trago aqui para você mais notícias, belezinha? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, sabe como que é difícil um canal novo, né? Então se inscreve no canal, bora conversar nos comentários. Tô muito interessada em saber mais de vocês. Beleza, fiel? Então até o próximo UFC Corinthians, provavelmente amanhã. Beijinho, beijinho. Tchau.